Série de mensagens Vida Contagiante, e o nosso objetivo é incentivar você a viver a vida cristã de uma maneira integral, não só nos domingos, não só no ambiente da igreja, mas no seu cotidiano, no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho. É um desafio para você ser cristão lá no seu dia a dia, no seu cotidiano. E na mensagem de hoje nós vamos falar sobre espírito contagiante. Entenda o seguinte: nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos em um corpo. Se antes isso não era muito claro para você, vou repetir. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. O corpo ele tem a consciência do externo. A alma tem a consciência do interno, dos seus sentimentos, das suas emoções. E o espírito tem a consciência de Deus. O espírito é quem revela Deus, é quem identifica Deus e é quem se relaciona com Deus. O espírito, então, ele vem de Deus. Se você observar no momento em que o texto narra a criação do homem, Deus criou um boneco de barro e soprou sobre ele o espírito, que é o fôlego de vida. Então o espírito vem de Deus, foi dado ao homem lá no jardim do Éden. Mas esse mesmo espírito foi corrompido por causa do pecado logo em seguida. É claro que cada um tem o seu espírito, mas por causa do pecado, esse espírito foi corrompido. E por causa do pecado, o espírito perdeu a comunhão com o Pai. Perdeu a comunhão com Deus. Então, o seu espírito, se ele não passar por um processo de regeneração, se ele não for tocado, alcançado pelo Espírito Santo, o seu espírito se torna incapaz de se relacionar com Deus, por causa do pecado. É o mal causado pelo pecado na vida do ser humano. O espírito já não se relaciona mais com Deus. Sem o tocar do Espírito Santo, sem essa regeneração, não há relacionamento entre o seu espírito e Deus. O texto de Romanos, capítulo 8, versículos 13 e 14 diz: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é guiado pelo Espírito é filho de Deus, vai viver. Dois verbos aqui que eu quero destacar. O primeiro, viverão. Não é possível ter uma vida plena, ter uma vida completa, sem ter a presença do Espírito, essa regeneração do Espírito. Sem ela, a vida se torna limitada, sem ela, a vida se torna travada, sem graça e sem sentido. É por isso que a humanidade vive procurando o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Se eles descobrirem que o sentido da vida é voltar-se para Deus, então as coisas se resolvem. Mas para a maioria das pessoas lá fora é difícil admitir isso, a importância de Deus em suas vidas. Segundo verbo, guiados. Nós precisamos do Espírito de Deus para nos conduzir, para nos direcionar, para segurar na nossa mão, para nos auxiliar, para nos conduzir ao destino certo, para nos acompanhar, para comandar a nossa personalidade. Precisamos do Espírito para tudo. Para que a nossa vida seja plena, precisamos então viver no Espírito e sermos guiados pelo Espírito. Na prática, então, o espírito contagiante é um espírito humano que recebe esse Espírito de Deus e passa a ser conduzido por ele. Um espírito humano que recebe o Espírito de Deus e agora passa a ser conduzido por ele. Então, alguns pontos para que a sua vida de fato seja contagiante, o seu espírito seja de fato contagiante. Para viver de forma contagiante, você deve ser contagiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, então, incentiva você, em primeiro lugar, a consagrar os seus sentidos. Consagrar os seus sentidos. O texto de Lucas, capítulo 11, versículo 34 diz: quando seus olhos forem bons, ou forem saudáveis, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Todos os seus sentidos, olfato, tato, visão, paladar, audição, são portas para o seu coração.
Tudo isso são portas para o seu coração. O que você vê pode contaminar o seu coração. Concorda comigo? Se você fica olhando coisas que não são boas, se você fica focando em coisas que não são agradáveis a Deus, isso vai atingir o seu coração. Se aquilo que você toca for algo que não agrada a Deus, isso também vai interferir no seu coração. Se aquilo que você ouve não é bom, isso também vai interferir de maneira negativa no seu coração. Agora a questão é, quantas coisas destrutivas você tem ingerido, você tem consumido, você tem visto? Quantas coisas ruins, quantas coisas negativas estão em suas mãos ou ao alcance de suas mãos? Você precisa consagrar os seus sentidos para Deus, porque através dele o seu coração é alcançado. Se os seus olhos forem bons, se você olhar para coisas boas, se você ouvir coisas boas, se você tocar em coisas boas, se você se alimentar de coisas boas, então o seu espírito será bom. Até para alimentar, você está abrindo a porta do seu coração. Não é aquela brincadeirinha da semana passada, se me der milho, meu coração vai ficar triste. Vai ficar triste. Mas se me der chocolate, meu coração ficará feliz. É claro que não há nenhum problema com o milho, irmão, mas aquilo que você come interfere na sua vida. Se você comer comida estragada, o que vai acontecer com você? Vai trazer mal para você. Então, por que você pode olhar coisas ruins? Por que você pode ouvir coisas ruins? Por que você pode tocar em coisas ruins? Tudo isso vai trazer um mal para a sua vida. Então, que os seus sentidos sejam dominados pelo Espírito Santo. E Ele vai dizer para você, olha, não olhe nessa direção, não toque nisso, não escute aquilo outro, não faça isso, não faça aquilo outro. O Espírito Santo vai conduzir os seus sentidos para que a sua vida seja de fato abençoada. Que você tenha também com os seus sentidos percepções espirituais. Você consiga ver o agir de Deus. Você consiga ouvir a voz de Deus. Perceber, sentir a presença dEle. Talvez falte a você desenvolver os seus sentidos para aquilo que Deus está fazendo. Sentir a presença de Deus através do abraço de alguém, através de um aperto de mão, através das palavras de alguém. Que os seus sentidos sejam consagrados ao Senhor. É por isso que muitas vezes Deus está agindo, Deus está fazendo coisas, Deus está tocando na vida dos outros, e algumas pessoas olham e falam, nossa, mas precisava disso tudo. Porque algumas pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, não conseguem sentir onde Deus está, porque elas estão com os seus sentidos corrompidos. Muitas delas estão insensíveis ao agir de Deus, porque estão ocupadas demais com coisas que não agradam ao Senhor. Consagre os seus sentidos ao Senhor. O Espírito Santo vai fazer isso. Ele vai começar a te incomodar, a consagrar os seus sentidos a Deus. Segundo, o Espírito Santo incentiva você a transformar o seu caráter. O texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz: E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O seu caráter te conduz a vitórias ou derrotas. Você vence ou perde de acordo com o seu caráter. E o que nós aprendemos na palavra de Deus é que você tem que andar de glória em glória, e não de fracasso em fracasso. Você tem que viver de descoberta em descoberta, e não de escassez em escassez, não de queda em queda, de frustração em frustração, e muitas pessoas estão vivendo assim, de queda em queda, de frustração em frustração, de arrependimento em arrependimento, de dor em dor. Onde está a glória em glória? Onde está a bênção? Onde está a vida abundante do Senhor? O seu caráter diz se você vencerá ou se você será derrotado. E o Espírito Santo é capaz de fazer com que você tenha um caráter aprovado.
O Espírito Santo é capaz de produzir isso na sua vida. E Deus olhar e dizer que você está aprovado, e por estar aprovado você será abençoado. O texto de 2 Timóteo 2,15 diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem ou corretamente a palavra da verdade. O que precisa ser mudado ainda no seu caráter? O que precisa ser transformado na sua maneira de viver? Você precisa se esvaziar daquilo que não agrada a Deus. Você precisa jogar fora aquilo que tem ocupado a sua vida e que não agrada o coração de Deus. Por quê? Porque Deus quer preencher você com coisas boas. Mas como é que Deus vai preencher você com coisas boas se você está cheio de coisas ruins? Há possibilidade disso? Você precisa então esvaziar-se, fazer uma limpeza na sua vida. Jogue fora aquilo que não é bom, jogue fora a mentira, jogue fora a vaidade, jogue fora a imoralidade, jogue fora a desonestidade, para que o Espírito Santo preencha você com aquilo que há de bom, aquilo que há de melhor, e aquilo que vai fazer com que você viva de glória em glória, e não mais de derrota em derrota, ou de vergonha em vergonha. O Espírito Santo vai moldar o seu caráter, fazendo com que Deus o aprove, e assim você será abençoado pelo Senhor, amém? Terceiro, o Espírito também vai potencializar seu entusiasmo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Quem aqui está entusiasmado? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5... Poucas pessoas estão entusiasmadas. Você que está entusiasmado por quê? Porque hoje é domingo, porque hoje eu descansei, ou porque eu estou me sentindo bem, está fresquinho. E quem não está entusiasmado? Não está por quê? Eu não estou porque amanhã eu tenho 3 boletos para pagar. Eu não estou porque amanhã eu tenho que ir para o meu trabalho e o ambiente lá não está muito agradável. Eu não estou porque eu não estou me sentindo bem. Eu não estou porque eu tenho que ir para a escola, né? E que Deus te abençoe, que você vá todos os dias, depois que você vá para a faculdade, depois que você vá para um mestrado, um doutorado. Mas algumas pessoas não estão motivadas, não estão entusiasmadas, porque amanhã será um dia difícil, a semana será difícil. Estão passando por lutas, estão passando por dificuldades. Agora, se esse é o motivo de você estar entusiasmado ou não, você está procurando entusiasmo no lugar errado. O Espírito Santo, ele te leva a buscar forças em Jesus, alegria em Jesus, entusiasmo em Jesus. Atos capítulo 17, versículo 28, a primeira parte do texto diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. É por ele. Então é por ele que eu devo estar entusiasmado hoje, e é por ele que eu estarei entusiasmado amanhã. Quando você segue a Cristo, o poder do Espírito Santo te move. O Espírito Santo é o seu combustível, é o que te dá força, é o que te traz alegria, é o que te mostra o outro lado da vida, é que te dá outras opções e outros motivos para você se alegrar, sorrir e se entusiasmar. O mundo está desabando lá fora, as coisas ruins estão acontecendo, infelizmente elas vão acontecer, mas porque o Espírito Santo de Deus está conduzindo você, você está feliz porque Ele está cuidando de você. Entusiasmado porque Ele está preparando algo novo para você, algo diferente para você. As coisas não estão boas no seu trabalho, mas Deus vai te fazer prosperar, Deus vai abrir portas para você, Deus vai cuidar de você, Deus vai te direcionar. Com isso, a sua motivação será contagiante, a sua vida será contagiante, o seu espírito será contagiante, as pessoas ao seu redor vão olhar para você e dizer: eu quero o que essa pessoa tem recebido, eu quero viver o que ela tem vivido, porque é uma pessoa que tem todos os motivos para não estar alegre e está,
Tem todos os motivos para não estar feliz e está. Tem todos os motivos para não estar comemorando e está, porque você comemora não por aquilo que o mundo te dá, mas por aquilo que Deus já te deu. E por todas as coisas que Deus está preparando para você. Seja contagiante, não com as coisas deste mundo, mas com aquilo que Deus tem te dado. Não dependa desse mundo, das coisas deste mundo, para ser contagiante. Quarto, o Espírito Santo também vai desenvolver sua personalidade. Você recebeu uma personalidade quando você nasceu. Deus criou você do jeito que Ele queria, exatamente do jeito que Ele queria, porque Deus não fez nada por acidente. E nem você nasceu por um acidente. Se sua mãe e o seu pai disseram, olha, você foi um acidente, aconteceu. Pode ter sido um acidente para eles, não foi para Deus. Porque Deus planejou você. Deus idealizou você, exatamente do jeito que você é. Deus sonhou com você. E a personalidade que você tem, foi Deus quem deu. Mas tem um problema sério. Sem o Espírito Santo de Deus, a sua personalidade se torna limitada. Sem o Espírito Santo de Deus, a sua personalidade acaba sendo corrompida por causa do pecado. Você precisa do impacto e da influência do Espírito Santo para viver de forma integral a personalidade que Deus te deu. Você precisa do Espírito Santo para isso. Sem o Espírito, você vive uma personalidade corrompida por causa do pecado, enfraquecida por causa das coisas deste mundo. Ou você passa a copiar a personalidade do outro. Não, eu quero ser como Justin Bieber. Quero ser como Michael Jackson. Ou quero ser como Gisele Bündchen. Né? Gisele Bündchen. Porque algumas pessoas perderam a sua personalidade por causa do pecado. O pecado destruiu isso. Assim como tudo o que há de bom que Deus te deu, o pecado veio e destruiu. E algumas pessoas têm uma personalidade corrompida ou estão procurando uma outra personalidade para si. E o Espírito Santo, então, ele te ensina a viver a sua verdade. A melhor versão de você vai viver na presença do Espírito Santo. O que Deus planejou de melhor para você, você vive na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, traz o céu para a sua vida. Traz o céu para a terra. Agora, é interessante porque no céu não tem ira. No céu não tem palavrão. Não tem mentira. Não tem fofoca. Não tem inveja. Não tem violência. Não tem corrupção. Não tem egoísmo. Não tem rancor. E não tem uma série de coisas ruins que existem aqui. Então, se algo dessa lista que eu mencionei ainda faz parte da sua vida, você não está vivendo a sua personalidade. Você está vivendo a personalidade deste mundo. E o Espírito Santo quer tirar isso, para que você viva de forma integral a personalidade que Deus te deu. De repente, essas coisas que eu mencionei passam a não fazer mais parte da sua vida. Você olha para trás e se lembra, poxa, como eu mentia antes. Poxa, como eu fazia coisas erradas antes. Poxa, como eu tomava decisões erradas antes. Porque o Espírito Santo começou a remover o que está na sua personalidade que não faz parte de você. Aquilo que não deveria estar aí, ele começa a tirar. E alguém que te conhecia antes olha para você e disse, olha, mas como essa pessoa mudou? Como está diferente? Na verdade, você não mudou. Você está se tornando quem Deus quer que você seja. A pessoa que Deus formou lá no passado, antes de ser corrompido pelo pecado. Por que a gente olha para algumas pessoas hoje e diz, nossa, mas essa pessoa está assim, ela era daquele jeito, perdida, depravada, e hoje está aí, é uma bênção. Esse é o modelo de Deus, não aquele. Essa é a personalidade de Deus, não aquela. Se você tem se surpreendido com o que Deus tem feito na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos, na sua própria vida, não é porque Ele mudou, é porque Ele está se tornando aquilo que Ele é. Aquilo que Deus formou para ser. Texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz, assim
que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E esse novo é exatamente o que Deus planejou para você. Porque você vivia antes o que o mundo estava forçando você a ser. A lógica espiritual é a seguinte: se eu tenho Jesus como meu Senhor e meu Salvador, então eu possuo o Espírito Santo. Se Ele habita em mim, o céu chegou em minha vida, então sem dúvida eu serei adequado de dentro para fora. Deus começa a mudar lá dentro e isso se reflete aqui fora. Torne-se aquilo que Deus espera de você, aquilo que Deus planejou você para ser. Quinto, o Espírito Santo também vai multiplicar suas habilidades. É muito comum encontrar pessoas que estão na igreja e que num determinado momento das suas vidas, sentadas num banco, assim como você está hoje, e Deus vem, toca no coração dela, dá uma direção a ela, diz: nossa, eu vou fazer isso para Deus. Ou eu vou fazer aquilo outro. Eu tive uma grande ideia e eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, porque Deus, Ele multiplica as suas habilidades. De repente você se vê fazendo coisas que você não fazia antes. Coisas boas, tá? Coisas boas. De repente você se vê fazendo algo que você jamais se imaginou fazendo. Algo que você até admirava em alguém, mas você se via incapaz. Você se via pequeno, incompetente para aquilo, e de repente Deus te dá condições de fazer, porque Ele multiplica suas habilidades. E esse é o plano de Deus para você. O texto de Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus já preparou quando? Para nós as praticarmos. Deus preparou antes. Então o que Deus está te chamando para fazer hoje já foi idealizado na mente dele há muito tempo. E Deus preparou porque você tem condições, porque você é capaz, porque você consegue. Deus está te chamando para fazer não aquilo que você vai inventar, mas aquilo que Ele planejou para você. Ele só está abrindo os seus olhos, abrindo os seus horizontes, para que você viva aquilo que Ele planejou para você. O Espírito Santo vai multiplicar suas habilidades, tanto para a sua vida pessoal, quanto para o reino de Deus. Tanto para a sua prosperidade individual, pessoal, como para a prosperidade do reino de Deus. De repente você vai fazer coisa na sua casa, na sua família, que você não fazia antes, e vai ser bênção. Você vai fazer coisa no seu trabalho, na sua vida, no seu cotidiano, que você não fazia antes e que vai ser bênção para a sua vida. Você vai fazer coisas na presença de Deus, na casa de Deus, que você não fazia antes e que vai se tornar bênção para a sua vida, bênção para o reino de Deus. Ele é multiplicador de habilidades. Deus quer multiplicar as suas. O Espírito Santo vai fazer isso. Mas Ele não vai invadir a sua vida, porque Ele é educado. Ele vai te convidar a fazer isso. Amém? Desde o útero da sua mãe, então, havia um plano de Deus, uma conspiração divina, para que você se tornasse uma pessoa frutífera, uma pessoa feliz e abençoada. Sexto, o Espírito Santo também vai purificar suas intenções. Quais são suas intenções? Quais são os seus objetivos? O que você pretende fazer? Onde você pretende chegar? Se as suas intenções forem boas, Deus se alegrará e certamente abençoará. Deus se alegrará e abençoará. Se você disser assim: eu quero ter um bom emprego, uma boa vida financeira, porque aí eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de irmãos, eu vou tocar a minha vida. Deus, conhecendo o seu coração, Ele diz: eu não vou te dar, porque eu quero você aqui, eu quero você comigo. Então, se as suas intenções não forem boas, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você disser: eu não vou estar na igreja porque eu quero montar um negócio novo,
e só dá certo se for no horário de culto, nos domingos. Mas Deus conhece o meu coração, sabe que eu preciso disso, e Deus sabe que essa intenção, na verdade, não é muito boa, e Ele diz, não vai dar certo. E de repente você está quebrando a cara porque você está fazendo aquilo que aos seus olhos é bom, mas aos olhos de Deus não é. Deus não vai te fazer prosperar naquilo que de fato não é bom. Se as suas intenções forem boas, Deus vai te abençoar. Se as suas intenções foram realmente boas, Deus vai abrir portas que estão fechadas. Deus vai derramar bênçãos sobre a sua vida. Salmos 19, versículo 14 diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e redentor meu resgatador, melhor dizendo, o texto diz. Mateus 5, versículo 8 diz, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a quem? A Deus. Bem-aventurado significa feliz. Feliz aqueles que são puros de coração, porque verão a Deus. Deus sempre busca conhecer primeiro o seu coração. E Deus aprova as boas intenções. As boas intenções. Se você quer mesmo que Deus te abençoe, se você quer mesmo prosperar em Deus, que você adote a disciplina espiritual de checar constantemente as suas intenções. É realmente esse o motivo? É para isso mesmo que eu estou vivendo? É esse mesmo o propósito? Isso é bom? Isso agrada a Deus? Vai ser bom para a minha vida? Vai ser bom para a minha família? Se não for, reveja seus conceitos. 7, ampliar sua cosmovisão. Aí você me pergunta, o que é cosmovisão? Uma maneira bem simples de você entender é como se fosse as lentes através das quais você enxerga o mundo. Se você usa um óculos, por exemplo, com a lente vermelha, você vai olhar para as coisas e elas vão ficar de que cor? Vermelha. Se você bota um óculos escuros, quando você está no sol, né? Está dirigindo, você bota aquele óculos escuros e as coisas vão ficar mais escuras. Mais ou menos isso. A cosmovisão é a maneira que você enxerga as coisas ao seu redor. Então, quando você está com um óculos vermelho, se alguém te perguntar qual é a cor daquela parede, você vai olhar para aquela parede e vai dizer que aquela parede é que cor? Vermelha. Porque as suas lentes te fazem enxergar daquela maneira. Então, quando você pede para o Espírito Santo ampliar a sua visão, ou a sua cosmovisão, ele vai pegar os seus óculos, a maneira que você enxerga o mundo, ele vai jogar isso fora e vai colocar um óculos dos céus em seus olhos. Deus, o Espírito Santo, vai colocar um óculos dos céus em seus olhos. E aí você vai começar a enxergar Deus em todos os lugares. Você enxerga Deus em todos os lugares? Talvez seja porque a sua cosmovisão não permita que você faça isso. Mas se você permitir, o Espírito Santo vai colocar esses óculos aí nos seus olhos e você vai começar a enxergar Deus em todos os lugares. É aí que vem a sua percepção espiritual. É aí que você vai enxergar as realidades espirituais, a ter visões espirituais. Você vai ter sempre novas experiências com Deus, porque você já não enxerga mais as coisas como sendo coisas naturais, como sendo coisas comuns, mas você vai perceber o mover de Deus. Você vai perceber o que Deus está fazendo. Ao mesmo tempo, você começa a enxergar também aquilo que o inimigo está fazendo. Muitas coisas acontecem em nossas vidas e a gente pensa, não, isso é coisa à toa. Quando, na verdade, é o inimigo tentando destruir você. Às vezes acontece algo sobrenatural e você pensa, não, isso foi uma coincidência. Quando, na verdade, é um mover de Deus para abençoar você. Se você tiver uma visão limitada, ou se você olhar com outras lentes, então você não vai ter essa percepção do que Deus está fazendo. Algumas pessoas chegam a ter uma cosmovisão do inimigo. Elas enxergam o inimigo em tudo. Ah, uma luz piscou, Satanás.
Passou um gato preto na frente. Satanás. Ela não pode passar debaixo de uma escada, porque ela fica... Passo, não passo, passo, não passo. Chuveiro faz um barulho, o inimigo tentou me matar. Acontece um acidente, o inimigo me jogou, ou jogou um carro em cima de mim. Também não é assim. Então peça para que o Espírito Santo te dê uma cosmovisão. Para que você veja partindo do Espírito Santo de Deus. Não do inimigo. Não daquilo que o mundo te fornece. Daquilo que o mundo te oferece. Nós temos, por exemplo, uma turma de universitários que começam a enxergar o mundo com base na visão dos seus professores. E nesse mundo já não cabe Deus, já não cabe fé, já não cabe igreja, e as pessoas passam a enxergar daquela maneira. Então, que o Espírito Santo te dê essa cosmovisão, ele vai ampliar, ele vai pegar o que não é bom, vai jogar fora e vai colocar aquilo que é bom, você vai começar a enxergar Deus em tudo. E você vai ter experiências novas com Deus. Quando você acordar de manhã, você vai perceber que Deus te deu um novo dia. Você vai agradecer a Deus porque Deus te deu um novo dia. Quando você se levantar da sua cama, for tomar café, você vai agradecer a Deus porque você vai se lembrar que foi Deus que te deu condição de ter aquele café. E se você não tiver um café, você vai orar naquele momento e buscar de Deus, porque é Deus quem vai te dar aquele café. Você enxerga a vida de outra maneira, com outros olhos. Agora, não se acomode. E não se apegue às experiências antigas, como a Lidiane mencionou aqui na entrada. Talvez você esteja alimentado com o que você experimentou na semana passada. Se a sua última experiência com Deus foi no culto domingo passado, coitado de você. Deus quer te dar uma experiência nova todos os dias. Em toda e qualquer situação, Deus quer te mostrar algo novo. Mas algumas pessoas, elas se prenderam no tempo, se prenderam no espaço e elas não experimentaram mais nada de Deus. Viveram um bom momento com Deus, experimentaram coisas grandes de Deus, de repente elas estacionaram. E hoje essas pessoas vão contar o testemunho delas e elas dizem, no ano de 1992, eu ouvi a voz de Deus. E ontem, você não ouviu? E hoje de manhã, você não viu? Não se apegue àquelas que ficaram lá no passado, elas são ótimas para você. Mas Deus quer te dar experiências novas todos os dias. Amém? Amém? Todos os dias. Deus está te dando uma experiência nova aqui, vai te dar uma quando você sair daqui, quando você estiver no seu caminho para casa, quando você chegar em casa. Deus quer abrir os seus olhos para que você veja o que Ele está fazendo. São coisas boas, são coisas grandes, experiências novas, que vão te dar força no seu dia a dia. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você porque Ele é fonte de tudo. Ele é fonte de tudo. Sempre que você caminha na direção de Deus, você sente mais fome e sede de Deus. E você quer sempre mais de Deus, porque você sabe que Deus tem mais. Não se trata aqui também de um relacionamento interesseiro, ao que Deus pode me dar, não, mas o que eu posso viver com Ele, o que eu posso experimentar com Ele. Agora, dentro dessa perspectiva, dessa visão de Deus, quais são os seus sonhos? Nomeie aí, pense em 2 sonhos para a sua vida que você tem. Um casamento, uma casa nova, um carro novo, um trabalho novo. Quais são os seus sonhos? Uma viagem. Agora, quais são os planos de Deus para você? Quais são os sonhos de Deus para você? Talvez você consiga colocar uma lista para mim de 10 sonhos seus. Me diga 2 sonhos de Deus para a sua vida. Ou me diga 1 sonho de Deus para a sua vida. Algumas pessoas vão dizer, não, o Senhor me mostrou ontem. Ou o Senhor falou comigo outro dia, eu sei qual é o sonho de Deus para mim. Mas você sabe qual é o sonho de Deus para você? Eu sei que algumas pessoas já têm consciência disso, o sonho que Deus tem para mim, o plano de Deus para a minha vida. Mas e aí? Só essa pessoa, só para essa Deus tem sonhos? Deus não tem sonhos para a sua vida? Deus tem. Busque os seus sonhos. Não estou dizendo que você não tem que sonhar, você tem que sonhar.
Sonhe com a sua casa nova, sonhe com o seu carro novo, sonhe com aquela viagem para a Bahia, né, Lidiane? Esse ano tem não, só ano que vem. Sonhe com a sua viagem para a Bahia, sonhe com a sua viagem para a Europa, sonhe com a sua viagem para Caldas Novas, que seja. Sonhe em comprar a sua casa. Sonhe com o seu casamento, sonhe com o seu futuro. Mas viva os sonhos de Deus para você, e Ele tem. E os sonhos de Deus são os melhores do que os nossos. Agora consagre tudo isso ao Senhor. Provérbios 16, versículo 3 diz: consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Sonhe, mas sonhe os sonhos de Deus para você. Ele é o seu Pai, e Ele sempre tem o melhor para a sua vida, sempre tem o melhor para você, e Ele sempre nos surpreende. De repente Deus te dá mais do que o que você pediu, mais do que você sonhou, mais do que aquilo que você esperava, porque é o que Ele tem para você, mais e melhor do que aquilo que você conseguiu perceber com seus olhos, que são terrenos. Como acontece a influência do Espírito Santo? João 3,3 diz: em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Então você precisa nascer de novo, ser guiado pelo Espírito Santo. Permita que Deus, de forma sobrenatural, de forma instantânea, regenere o seu espírito que foi corrompido por causa do pecado. Permita esse mover de Deus sobre a sua vida. Permita essa transformação de Deus sobre a sua vida, para que o seu espírito seja de fato contagiante, mas para que você experimente o que Deus tem para você. Coisas boas, coisas grandes, coisas abençoadas para a sua vida. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos, estivesse em oração. Mas escute bem o que eu vou te dizer. Você que está aqui hoje, mas você talvez não se lembra ou não tenha convicção de ter entregue a sua vida ao Senhor. Você precisa fazer isso. Se você não consagrou a sua vida ao Senhor, se você não entregou o seu coração ao Senhor, você precisa fazer isso, para que o seu espírito seja regenerado. Não há outra forma a não ser entregando a sua vida, o seu coração ao Senhor. Se você entrega o seu coração a Jesus, isso marca o início de um processo sobrenatural que vai transformar você naquilo que Deus planejou para a sua vida. Você será um cidadão do céu. Se você ainda não entregou o seu coração a Jesus, faça isso hoje. Faça isso agora.